Sim, Senhor, nós declaramos essa verdade sobre as nossas vidas. Que não seja amanhã, que não seja a semana que vem, que a nossa expectativa não seja no que vai acontecer no próximo final de semana, que seja hoje, que seja agora. Por isso nós declaramos céus abertos sobre as nossas vidas. Nós declaramos céus abertos sobre as nossas vidas. Nós declaramos que todas as correntes que nos aprisionam caiam por terra agora. Declaramos o mover sobrenatural do Teu Espírito, capacitando, instruindo, dando condições para que os Teus filhos e a Tua igreja viva tudo aquilo que Você tem preparado para a gente viver. Pai, nós nos rendemos aos Seus pés em obediência. Pai, nós nos rendemos aos Seus pés com temor e tremor diante da Sua presença, para que tudo aquilo que o Senhor quer fazer, nada caia por terra, muito pelo contrário, que aconteça para a glória do nome de Jesus. E quem recebe, dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória. Pode deixar. Gente, toma seu assento, por favor, você que pode. Isso. Toma seu assento, encontra um lugarzinho para sentar. Gente, não tem problema sentar no chão, tá? Olha que coisa linda, é isso, ó. Senta no chão. Senta no chão, gente. Deus é bom. Quem já sentiu a presença de Deus hoje aqui? Pode dar uma glória a Deus? Ontem, gente, eu fui comprar mel ontem de noite. A minha esposa quis fazer uma sobremesa, a gente está sem açúcar, a gente abriu somente a exceção para mel, e a gente foi comprar mel. Ontem eram as 11 horas da noite, mais ou menos. E nesse processo, eu passei na frente de uma igreja, a Assembleia de Deus do bairro Machados. E ontem, eu me lembrei de algo que aconteceu quando a gente veio para cá para implantar o ministério, para implantar a igreja aqui, em fevereiro de 2022. Eu estava ficando numa casa de favor aqui em Itajaí, e um casal que alguém conhecia me indicou, eu fui na casa deles, fiquei na casa deles de favor. E eu mandei trazer a minha moto de Chapecó, de guincho para cá. E eu vim de Itajaí para Navegantes para procurar uma sala para alugar e uma casa para morar, porque as nossas coisas, a Rai estava em Chapecó, as nossas coisas estavam tudo em Chapecó. E, gente, eram umas 3 da tarde, mais ou menos, o sol de início de fevereiro, de Navegantes, que só Navegantes tem, junto com maresia, um pouco de maresia. Eu estava queimado, assim, nível... E eu não fico bronzeado, eu fico vermelho mesmo. Sabe, quando a pessoa é muito branquinha, aqui não bronzeia, gente, não tem bronzear aqui. Aqui é queimão mesmo, que não consegue virar de um lado para o outro. Eu estava assim. E eram umas 3 da tarde, eu estava exausto. E eu passei por uma igreja, Assembleia de Deus, Machados, e a igreja estava aberta. Aí eu pensei, eu vou entrar ali dentro, que pelo menos vai ter um ar-condicionado para mim. Aí eu entrei dentro da igreja, gente, eu coloquei o meu joelho no chão. Não era para orar naquele momento, era para mim dormir um sono. Eu ajoelhei nos bancos da igreja, o culto acontecendo, e eu lá, as irmãs do manto lá pensando assim, meu Deus, esse é de oração. Eu estava só dormindo mesmo. Não estava orando não, gente, estava tirando um cochilo, porque eu estava exausto, cansadíssimo. O sol queimando daquele jeito. Eu fiquei no caminho do ar-condicionado aquele dia, para poder refrescar um pouco. E nesse dia, eu entendi que de maneira nenhuma a igreja conseguiria se instalar aqui se não fosse a presença de Deus nas nossas vidas. Então, diante de vocês, eu quero reconhecer, Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória. Senhor, não é uma estratégia, metodologia, não são seres humanos, não são homens. Se hoje, Senhor, a gente vive, o que a gente está vivendo é para a glória do Teu nome, Senhor. Se hoje estamos onde estamos, é para a glória do Teu nome, Senhor. Nós nos humilhamos diante da Sua potente e poderosa mão, porque ninguém pode fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Por isso a gente se humilha na Tua presença, Senhor. Eu declaro diante de todos os Teus filhos aqui a nossa total incapacidade. Não somos capazes dos próximos passos.
Não fomos capazes de chegar até aqui com as nossas próprias forças. Foi a tua mão poderosa que nos trouxe até esse lugar, e é a tua mão poderosa que vai nos levar para os próximos lugares. Pai, nós declaramos a nossa total rendição aos teus pés, com humildade no nosso coração. Nós nos rendemos a ti e declaramos toda a honra, toda a glória, agora e durante todos os dias da nossa vida, serão dados ao único que é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Ok, gente, a gente já vai escutar um pouquinho mais a Carol Braga, mas antes disso, eu quero trazer uma mensagem ao seu coração. Lê para mim esse título, vai lá, 1, 2, 3 e... Não, esse foi só o teste. Esse sempre é o teste. Olha só, quer ver uma curiosidade do ser humano? Levanta suas mãos para cima, vai. Isso, todo mundo, gente, pode confiar no processo. Levanta as mãos, pode confiar. Agora levanta de verdade. Você percebe que a gente não dá tudo de primeira? A gente sempre espera uma segunda orientação para a gente entregar tudo. Então, quando a gente falar alguma coisa, te dar uma instrução, faz de completo assim. Ok? Combinado? Sim ou não? Sim. Combinado, igreja? Sim ou não? Sim. Então vai lá, lê para mim esse título. 3, 2, 1. Isso, daqui para frente a gente caminha por essa verdade, dando tudo de primeira, gente. Enquanto eu estava fazendo o meu devocional, a minha leitura bíblica, eu me deparei com um rei, que ele rompeu alguns limites. E esse título veio ao meu coração para trazer uma mensagem de instrução para cada um de nós. Muitas vezes nós não conseguimos viver tudo aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas, porque existem limites que nos travam, nos aprisionam nesse lugar e não nos deixam romper. Limites culturais, por exemplo, limites físicos, limites estruturais. E eu gostaria de te convidar hoje a pegar essa estaca que está delineando o seu limite, avançar ela ou jogar fora, para você não ter mais limites no aspecto de crescimento, no aspecto de prosperidade, no aspecto de viver tudo aquilo que Deus tem para você viver. Você não pode limitar o agir de Deus na sua vida jamais. Existem coisas que não acontecem na nossa vida não porque Deus não quer fazer, é porque a gente não está preparado para Ele fazer o que Ele quer fazer. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Quem está pronto para ouvir falar sobre isso? Dá uma glória a Deus, gente. Aleluia, olha só, 2 Crônicas 26, verso 8. Os amonitas pagavam tributos a Uzias, e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Lê para mim esse último título aqui, se tornado muito poderoso. Vai lá, 1, 2, 3 e... Perceba que ele se tornou muito poderoso. E a gente vai entender a história desse homem, como é que ele chegou até esse lugar. O porquê Deus exaltou ele de tal maneira para ele chegar nesse lugar. 2 Crônicas 26, verso 1 ao 5. Então todo o povo de Judá proclamou o rei Uzias de 16 anos de idade. Qual era a idade dele? 16. Um menino, gente. 16 anos é uma criança ainda. Um jovem, muito novinho, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá. Depois que Amazias descansou com os seus antepassados, perceba que a primeira conquista desse jovem foi uma cidade extremamente importante para o reino de Judá. Nesse momento, Israel e Judá estavam divididas. Para Deus guardar uma semente santa de Israel, ele separou Judá de Israel. Elate foi conquistada por Davi, usada por Salomão como porto. Era de lá que vinha o ouro de Ofir. Tem aquela música, né? Bem famosa. Mais precioso, né?
Eu ia cantar um pouco aqui, mas aí talvez a Carol ia ficar envergonhada com a minha voz. Era de lá que vinha o ouro de Ofir, porque era uma cidade portuária que deu condição a Judá ter acesso ao mar. Mas ela foi perdida para os moabitas durante um reinado de Jeroão. E agora foi reconquistada por Uzias. Perceba que uma das primeiras conquistas de um jovem de 16 anos foi uma cidade que há anos estava sendo usada pelos moabitas e ninguém tinha condição de chegar lá. Preste atenção, nunca despreze o poder de um jovem, nunca subestime a ousadia de um jovem, gente, nunca subestime, porque os anciões, eles têm conhecimento e experiência de vida, jovens têm vigor e força de vontade de fazer. Quando algum jovem vir te contar, te dar uma ideia, escute com muita atenção. Porque talvez é uma estratégia que Deus vai te dar através da vida de um jovem que vai potencializar aquilo que você carrega. Quem entendeu? Dá uma glória a Deus. Um jovem de 16 anos reconquistou Elate. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jeconias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, Amazias. Perceba um detalhe do texto, ele fez o que o Senhor aprova, igual ao seu pai Amazias. Quem é pai, mãe aqui? Levanta a mão aqui, quero conhecer. Pai, mãe. Pode levantar bem alto, pais e mães. Ok. Olha a responsabilidade que nós temos de instruir os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Desde que a Milena estava na barriga da Rai, no ventre da minha esposa, eu declarava sobre ela assim, você vai poder escolher a profissão que você vai querer seguir. Quer ser médico, advogado, o pai vai te apoiar em tudo que você quiser. Agora, uma coisa o pai vai fazer, é treinar você para servir no altar. Você vai servir ao Senhor no altar do Senhor. Você vai ser uma ministra do Evangelho de Jesus Cristo. O meu propósito de vida é cuidar dessa criança para que ela se torne uma pessoa, quando for adulta, muito melhor do que eu, que vá muito além do que eu. E é exatamente isso que nós, como pais, precisamos prezar pela vida dos nossos filhos. Olhar para as futuras gerações e entender que as futuras gerações possuem o poder de ir muito mais longe do que nós. Porque eu quebrei maldições, eu quebrei limites culturais que os meus pais carregavam. Imagina as minhas filhas, meus filhos crescendo sem esses limites que eu cresci. Imagina você agora com entendimento, instruindo os seus filhos no caminho que eles devem andar, mas agora com sabedoria de Deus ao seu lado. Quanto mais longe eles não vão, quem está comigo diz amém. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Perceba que durante toda a vida de Zacarias, Uzias foi um homem de Deus. Durante todo o tempo que ele estava sendo mentoreado, cuidado, discipulado por um homem de Deus que carregava a mensagem do Senhor e que o instruiu no temor de Deus durante todo esse tempo, ele serviu ao Senhor. De tal maneira que a Bíblia diz, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Gente, preste atenção, um limite cultural, escassez. Esse é um limite cultural que a gente carrega. O que é prosperidade? Pergunta assim, o que é prosperidade, pastor? Lembra do nosso trato de dar tudo de primeira já, gente? Eu vou te dar uma nova chance. Vai, volta. Vai lá. O que é prosperidade, pastor? O que é prosperidade, pastor? Prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Prosperidade é ter tudo que a gente tem para cumprir o nosso propósito aqui na terra. Prosperidade é ter saúde para continuar cumprindo o meu propósito aqui na terra. Prosperidade também é ter recurso para mim continuar seguindo o meu propósito aqui na terra. E eu quero declarar sobre a sua vida, a partir desse dia 22 de março, Deus marcou esse encontro com você para colocar nas suas mãos
tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito aqui na terra. Deus vai te prosperar em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor. Perceba que ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que era um líder religioso. Perceba que o ambiente que a gente está é determinante para o futuro que a gente quer construir. Caraca, agora eu falaria assim, meu Deus. Os ambientes, gente, vai determinar muito aquilo que a gente vai viver na nossa vida. Muito. Eu sempre ouvi falar muito sobre um homem de Deus não precisa estar nos ambientes certos, ele é a pessoa certa, e isso é uma verdade, mas isso é verdade para 10%, 90% é definido pelo ambiente. Por exemplo, José não precisou do ambiente certo, ele prosperou em todos os lugares que estavam, porque Deus era com ele. Agora, isso não é uma verdade para todo mundo. Nem todos têm a firmeza e o chamado que José teve. E por não ter a firmeza que José tinha e o chamado que José tem, são influenciados pelo ambiente. Uzias era um deles. Uzias no final da sua vida desviou, afastou-se do Senhor, porque Zacarias, que era o líder dele, morreu. E o ambiente que ele começou a frequentar era um ambiente que gerava destruição e morte. Então eu quero que você entenda que ambientes certos vão sempre gerar os sentimentos certos. Se eu estou no ambiente certo, sentimentos vão ser despertados. Pá! Por exemplo, você está no culto aqui. Aí você é uma pessoa um pouco tímida. Você vem no primeiro culto. Aí tem alguém do seu lado ali com as mãos levantadas, às vezes te bate assim. Não é assim? Tem gente às vezes que é um pouco escandaloso. Eu sou um desses. Eu estava ali orando um pouquinho ali de joelho, alguém estava me dando coisa na cabeça, na nuca. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Era só alguém. E tá tudo certo. Cada um tem o seu jeito. Eu sou esse jeito também. Se alguém está orando perto de mim, eu dou coisa na cabeça. Porque eu pulo, eu corro, eu me movimento. Mas se alguém é tímido, talvez no primeiro dia ela está assim. Você é o espelho, tão mesmo que eu moro por um dia eu vi. Mas daí ela olha para o lado ali, alguém está lá assim, mais raro que o ouro, por um dia eu vi. Aí no segundo culto, ela já não está mais assim, ela já está assim, é verdade, por um dia eu vi. No terceiro culto ela está assim, todo dia eu vi. No quarto, quinto culto, o ambiente venceu, ela vai estar com as mãos levantadas, adorando ao Senhor, rendendo glórias ao Senhor. E eu declaro sobre a sua vida, a partir de hoje, você vai frequentar os ambientes certos, para que esses ambientes certos vão despertar no seu coração os sentimentos certos, e você vai viver tudo que Deus tem preparado. Quem recebe isso, gente? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Se eu estou nos ambientes certos, o que vai destravar dentro de mim são os sentimentos certos. Os sentimentos certos vão destravar o que, gente? Lê para mim, 1, 2, 3 e... vão despertar os pensamentos certos. Todos os nossos sentimentos vão despertar um pensamento. E o que guia a nossa vida, o que rege a nossa vida de verdade, são os pensamentos. O que vai conduzir a nossa vida de verdade são o que a gente está pensando. Por exemplo, você sabia que uma traição, ela não acontece no ato? O cônjuge traiu o outro. Não aconteceu no ato, gente. Aconteceu primeiro aonde? Fala para mim, onde aconteceu? Bem alto, gente. Onde aconteceu? Na mente, porque ela pensou sobre aquilo. Ela pensou, ela idealizou, ela até desejou na sua mente. Ela até desejou na sua mente. Então, quando tem um sentimento, se eu estou no ambiente certo, o sentimento que eu vou ter também é um sentimento. Se o sentimento é certo, os meus pensamentos são certos. E agora, coloca na tela. Se os meus pensamentos são certos, o que vai acontecer?
Atitudes certas. Eu vou começar a tomar as atitudes certas. Por que eu vou tomar a atitude certa? Me pergunta assim, por quê, pastor? Porque o ambiente gerou um sentimento, que gerou um pensamento, e esse pensamento se materializou em uma atitude. Só que, de igual modo, também é verdade. Uma traição. A traição, a pessoa se colocou no ambiente errado, sentiu o desejo errado, sentiu o desejo de trair, sentiu o desejo de fazer aquilo que não agrada a Deus, começou a pensar naquilo, e aquele pensamento trouxe uma atitude, e essa atitude foi o ato da traição. Mas onde tudo isso começa? Fala para mim. Onde, Fabiano? Começa nos ambientes que a gente está frequentando. Até que Uzias frequentou, estava na presença de Deus, até que Uzias estava com Zacarias, que era o sacerdote que o instruía, que o capacitava, que o ensinava no temor do Senhor, ele estava amando a Deus. Quando ele se afastou desse ambiente, ele começou a se afastar de Deus, porque os ambientes aproximam ou afastam de Deus. Não tem aquela frase muito conhecida que as nossas mães falam pra gente, cuidado com o fulano. Quem já escutou isso da sua mãe, gente? Levanta a mão, quero ver quem já escutou essa frase. Cuidado com o fulano. Fulano não é boa pessoa. Parece que a mãe tem um radar que faz um raio-x da pessoa, entende assim, o que a pessoa está pensando, entende até o que ela está idealizando. Escuta, gente. Escuta sua mãe, que a maioria das vezes ela está certa. Escuta sua mãe, que a maioria das vezes ela está certa. Porque ela já tem experiência de vida. E essa experiência gera a experiência gera um ensino que vai ser transmitido por eles. Então perceba, enquanto Uzias estava no ambiente certo, ele tinha sentimentos certos, esses sentimentos geravam pensamentos certos, pensamentos geravam atitudes certas, e agora olha lá, atitudes certas geram? Grita para mim, atitudes certas geram? Grita bem alto, atitudes certas geram? Conquista! Como é que Uzias foi um rei conquistador? Porque ele estava nos ambientes certos, tinha os sentimentos certos, que geravam pensamentos, atitudes, e essas atitudes sendo reproduzidas, geravam conquistas, e eu quero declarar sobre a sua vida, a partir de hoje, em nome de Jesus, conquistas vão fazer parte da sua vida. Eu declaro no nome de Jesus, debaixo da autoridade de Deus, tudo aquilo que você tem para viver, você viverá, porque você vai estar em ambientes certos para viver tudo aquilo que Deus tem preparado. Quem crê nessa palavra, celebra o Senhor, gente, em nome de Jesus. Olha só, Mateus capítulo 13, verso 3 ao 8 diz: então lhes falou muitas coisas por parábolas. O que é parábolas? Parábolas são histórias que Jesus contava para simplificar o ensino. Se existisse um ensino difícil, ele pensava, como é que eu vou fazer para ensinar esse povo? Aí ele contava uma história, história é uma parábola. Ele diz, então lhes falou muitas outras coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte delas caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Deixa eu te ensinar como é que se plantava antigamente. Eu não sei se você sabe, mas milhares de anos atrás não tinha esses grandes maquinários de plantação, e não tinha nem pé de pato. Quem já trabalhou com pé de pato aqui alguma vez na vida? Gente do céu, pouco colono aqui. Todo mundo é galera de apartamento. Pé de pato você botava, era um mecanismo que tu colocava as sementes na lateral para semear. Aí você cravava, abria um pouco, caía a semente, soltava. Tchac! Aí caía a semente, soltava. Tchac! Caía a semente, soltava. Não existia nem isso naquela época. Como é que era feita a plantação? Me pergunte assim, como, pastor? Como, pastor? Pô, gente, tem que dar tudo de primeiro. Vai lá de novo, 1, 2, 3 e... colocava-se um bolsinho cheio de semente aqui na lateral, a terra já era arada e preparada, e ele só pegava e lançava. Só que, consequentemente, enquanto ele lançasse, um pouco ia cair
na beira do caminho. Essa semente que caiu na beira do caminho, elas não vingaram. Não vingaram por quê? As aves vieram e comeram. Como assim? A semente que na parábola, que é a semente mais poderosa do planeta, mais poderosa do mundo, que é a palavra de Deus. E gente, quando Deus fala, o mundo tem que obedecer. É Ele que coloca reis e destitui reis. Se um dia Deus falar sobre a nação brasileira, está dito. Não tem nada que resiste, não tem política, não tem governo. Tudo está debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Tudo está debaixo da palavra de Deus. Mas perceba que uma parte das sementes caiu na beira do caminho. E essa que caiu na beira do caminho não germinou. Por que não germinou? Me pergunte assim, por quê, pastor? Porque ambiente importa tanto que o ambiente errado matou a semente da palavra de Deus. Todas as vezes que você frequenta ambientes errados, esses ambientes matam tudo aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Quem está entendendo? Não, glória a Deus, gente. Agora, parte dela caiu em terreno eita, é o meu hebraico aqui, ó. Tá muito tô muito fluente no hebraico ultimamente. Parte dela caiu em terreno obrigado, onde não havia muita terra, e logo ela brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram. Por quê, gente? Não tinha raiz. Então perceba que a gente está falando de dois terrenos onde a semente mais poderosa do mundo nessa parábola, que é a palavra de Deus, está sendo semeada. Dois desses terrenos não brotaram. Por quê? Me pergunte por quê, pastor? Por quê, pastor? Faz uma carinha assim, por quê, pastor? Bota a mão assim, por quê, pastor? Vai. Porque o ambiente importa, gente. Os lugares onde a gente frequenta importa, gente. Aquilo que os lugares que a gente está indo importa. Vamos ver outra semente, olha só. Outra parte caiu em espinhos. Entre os espinhos que cresceram, sufocaram a planta. E outra caiu em terra boa e deu colheita 100, 60 e 30 por um. Por que essas sementes que brotaram tiveram colheita? Me pergunte por quê, pastor? Porque caíram na terra certa, no ambiente certo. E todas as vezes que a pessoa certa encontra o ambiente certo, sucesso. Todas as vezes que a terra está preparada, arrada, todas as vezes que ela está pronta para receber a palavra de Deus, e a palavra de Deus é semeada nessa terra, vai gerar, assim como você. Todas as vezes que você está nos ambientes certos, tudo aquilo que você carrega é potencializado. Tudo aquilo que está dentro de você, estando no ambiente certo, é potencializado. E eu declaro sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, tudo que já está dentro de você foi depositado pelo Senhor a você. Eu declaro no nome de Jesus, em ambientes certos, isso vai gerar, isso vai crescer, isso vai dar muito fruto. Você será frutífero. Quem recebe isso, dá uma salva de palmas ao Senhor. O que determinou? Lê para mim essa frase, vai lá, 1, 2, 3 e... O crescimento da 100. Oh, meu Deus do céu. É a semente, vocês não estão vendo que é por fé. A gente não vive por vista. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. O que determina o crescimento da semente foi a terra que a semente foi plantada, gente. O que determinou se essa semente cresceu ou não foi a semente em si, porque eu posso pegar uma semente geneticamente alterada, a semente mais poderosa do planeta, e jogar ela aqui, ó. Vai gerar, gente, sim ou não? Claro que não, porque ela não encontrou uma terra. O ambiente importa, e importa muito. 2 Crônicas 26, 6 ao 8. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrotou e derrubou os muros de Gate, de Jabes e de Asdote. Depois reconstruiu a cidade próximo a Asdote e em outros lugares do território dos filisteus. Deus, preste atenção nisso, gente. Deus
o ajudou. Lê para mim o verso 7. 1, 2, 3 e... Espera aí, Deus o ajudou? Deus não lutou a luta dele? Deus não lutou as batalhas dele, gente? Sim ou não? Não, Deus o ajudou. Porque Deus não faz aquilo que está nas nossas mãos, na nossa condição de fazer. Deus não faz aquilo que está na nossa alçada, na nossa capacidade humana. Deus não faz aquilo que é nossa responsabilidade. Deus o ajudou nessa luta, mas não lutou para ele. Quem tem que pegar a espada, sacar a espada, não é Deus por nós, é nós por Deus. Quem tem que tirar a espada da bainha, é nós, gente. Esse cara sou eu. Bate no seu peito e diz assim: esse cara sou eu. Pode bater no seu peito sem medo. Não é a música do Roberto Carlos, não. Esse cara sou eu. Não é isso, gente. Quem tem que sacar a espada e ir para a batalha somos nós, porque Deus nos ajudará, mas não lutará as suas lutas. Por que muitas vezes a gente não tem resultados na nossa vida, gente? Por que muitas vezes a gente não vive milagre? Por que a gente escuta testemunho de milagre daquilo, daquele outro, e na nossa vida não se concretiza? Porque a gente não está fazendo aquilo que é a nossa parcela de fazer. Deus jamais vai colocar a mão para fazer aquilo que é sua responsabilidade. Deus jamais vai colocar a mão naquilo que é sua obrigação de fazer. Quem está comigo diz amém, gente. Olha só, os amonitas pagavam tributos a Uzias e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Gente, precisamos agir em conjunto com Deus. A nossa vida com Deus não é uma via de mãos únicas. Não é só vai e nem só vem. É como? Vai e vem, gente. Fala assim, vai e vem. Fala para mim assim, vai e vem. A nossa vida com Deus não é só vai e nem só vem. É o quê? É vai e vem. Nós trabalhamos em conjunto com aquilo que Deus quer fazer. Nunca é só a fração de Deus e você sozinho não constrói nada. Na força do seu braço, a gente não constrói nada. Nada que é eterno, gente. A gente até pode construir algumas coisas aqui na terra, mas nada que vai durar eternamente. O que está construindo na força do seu próprio braço. Quem está comigo diz amém. Olha só, responsabilidade humana mais ação divina, extraordinário. Quando eu entendo a minha fração, a minha parcela e a minha obrigação, e eu faço isso, eu vejo a mão de Deus, a ação de Deus agindo ao meu favor, eu vivo o extraordinário. Agora, por que muitas vezes a gente não vive? Porque a gente ou só coloca nas mãos de Deus, Deus vai fazer, ou a gente só luta as nossas lutas sozinhos, sem a ajuda de Deus. Não tem como viver o extraordinário dessa maneira. O extraordinário é quando a responsabilidade humana encontra a ação poderosa, gloriosa de Deus. Extraordinário. Quer ver só? Jesus estava na frente do túmulo de Lázaro. Qual que foi a palavra de Jesus? Retirem a pedra. Pô, Jesus não podia ele mesmo dizer para aquela pedra, sai? Podia ou não podia? Claro que podia. Ele passou por uma árvore que não estava fruto, ele disse assim, nunca mais nasça fruto de ti. No outro dia ela estava seca. Quando ele foi ensinar os discípulos a orar, ele diz, se vocês tiverem fé como o grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte, sai e lança-te no mar, e vai acontecer. Quando ele estava orando no monte, os discípulos estavam de madrugada no meio do mar. Ele foi caminhando sobre as águas. Ele é o autor da vida. O poder de todas as coisas está na mão dele. Então ele podia dizer para a pedra, pedra, sai. Mas ele não fez. Me pergunta assim, por quê, pastor? Porque a responsabilidade de tirar a pedra é nossa. Aquilo que está nas nossas mãos, na nossa condição fazer, quem tem que fazer somos nós. Quem tem que se preparar para viver o extraordinário é nós, gente. Quem tem que se preparar para viver aquilo que Deus tem sonhado é nós. Alguns dias atrás, uma pessoa veio me pedir aqui na igreja, pastor, quando que vai ser a audição do louvor? Eu falei, vai ser daqui a algum tempo. Por quê, irmã? Porque eu quero fazer de novo. Eu falei, mas da última para cá, tu está fazendo aula? Não, eu acredito que Deus vai abençoar a minha voz. Eu falei, irmã, senta aqui um pouquinho. Eu coloquei ela sentada aqui na frente. Eu falei, é sua responsabilidade. Você dificilmente vai passar numa audição.
porque você não está se preparando para viver aquilo que Deus tem para você. Por mais que o seu chamado é ministrar o louvor, a capacitação não vai vir do nada, vai vir do seu esforço, da sua dedicação, do seu empenho. Quando a responsabilidade humana encontra ação divina extraordinária. E eu quero declarar sobre a sua vida, a partir desse dia, dessa noite, dia 22 de março, você vai entender que para acontecer tudo aquilo que Deus tem sonhado, você precisa se levantar, você precisa desembanhar a sua espada, você vai precisar ir para a guerra. Deus vai te ajudar, mas não vai lutar a sua luta. É você quem precisa se preparar para viver tudo aquilo que Deus tem sonhado para você. Quem recebe isso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Olha só, Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale, no canto do muro. Também construiu torres no deserto, cavou muitas cisternas, pois ele possuía rebanhos na Cefala e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía, preste atenção nisso, um exército bem preparado. Um exército, diz comigo assim, um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeilel e pelo oficial Maacéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes da família no comando dos homens de combate era 2.600. Sobre o comando deles estava um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Perceba os detalhes desse texto. Por que Uzias se tornou um conquistador tão relevante na palavra de Deus? Porque ele treinou o seu exército para a batalha, e ele treinou os agricultores para cuidar da agricultura. Como é que nós queremos viver o extraordinário quando a gente não se prepara? A gente quer fazer 1000 coisas bem feitas, gente. Agora eu vou falar para vocês algo de coração pastoral aqui, e que dificilmente você vai escutar isso de alguém, mas eu estou disposto a falar para você. Sabe por que a gente não consegue viver o extraordinário de Deus muitas vezes? Me pergunte-se por quê, pastor? Porque a gente faz tudo mais ou menos e nada bem feito. Faz tudo mais ou menos, gente. Pega alguma coisa para fazer, faz mais ou menos. Aí vai fazer outra coisa, faz mais ou menos. Pelo amor de Deus, gente. Mais ou menos é mediocridade. Mediocridade é longe daquilo que Deus sonha para nós. Nada de mediocridade, gente. Aí nós tínhamos um baterista que estava tocando bateria aqui esses tempos. Aí ele veio assim, pastor, tem um violão ali. Posso pegar o violão para levar para casa? Eu falei, para quê? João, falei para ele, para quê? Ele falou, é que eu quero aprender a tocar violão. Eu falei, nossa, você está um monstro de um baterista para aprender a tocar violão agora. Vai pegar essa baqueta, essa bateria, vai fazer uma aula de bateria para você ser excelente em alguma coisa, porque só brilha nessa sociedade quem é excelente em algo, e Jesus tem exatamente isso para nós. Mateus capítulo 5, por isso brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam, observem as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mediocridade não traz glória para Deus, excelência traz glória para Deus, resultado traz glória para Deus. Olha o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 3, o machado está posto à raiz de todas as árvores. Aquele que não dá fruto, corta-se e lança-se fora. A gente tem que fazer uma escolha, ou a gente dá fruto, ou a gente não dá fruto, mas também somos lançados fora. Não no aspecto do Senhor, mas no aspecto de conquista, gente. Uzias entendeu, e deixa eu dar, tem algum, quem é líder aqui? Levanta a mão, líderes, lideram alguma coisa ou alguém, uma empresa, alguma coisa. Eu estava falando com um empresário aqui da igreja alguns dias atrás, e ele falou assim, ó, meu Deus, a mão de obra está terrível. Treina as pessoas que estão nas suas mãos. Encontrar vozes como a da Carol, assim, é difícil, sabia, Carol? Não é fácil, mas nós temos a Lete, nós temos a Vânia, nós temos o nosso time de louvor. Sabe o que a gente faz com elas? Treina-as. A gente as treina,
para que um dia elas sejam uma Carol, para que um dia elas estejam em estádios cantando, e a gente vai ser só aquela rua que vai empurrar. Vai, filha, vai voar, porque você brilhando vai trazer glórias para Deus. Todas as semanas a gente treina eles, treina os músicos. Não é fácil encontrar músicos, mas todas as semanas a gente os treina para que sejam bem preparados para fazer aquilo que Deus chamou a fazer. Quem está entendendo, gente? Então glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu tenho que treinar. Olha só, sob o comando deles estava um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. A única vez que tu vai encontrar essa frase na Bíblia falando de um exército é essa: uma força poderosíssima. Nenhum outro lugar da Bíblia vai encontrar essa palavra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei, mas só era poderosíssima porque eles viviam para fazer aquilo, gente. Quando a gente fica inventando moda, fazendo um monte de coisa mais ou menos, o que vai acompanhar a nossa vida é mediocridade. E mediocridade nos afasta daquilo que é o perfeito, bom e agradável, que é a vontade de Deus. Olha só, 1 Reis capítulo 18, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou, diz assim, reparou. Bem alto, gente, 1, 2, 3 e... Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Quem tem que reparar o altar? É Deus ou somos nós, gente? É nós. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada um dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha sobre o altar, cortou os novilhos em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarros grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse ele, e o fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez, e a água escorria do altar, enchendo a valeta. A hora do sacrifício da tarde, preste atenção. Essa voz é da Milena. Esse chorinho eu conheço. Fofura. Me perdi agora, Mileninha. Jesus amado. Onde é que eu estava? A hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias colocou-se à frente do altar. Olha a oração que Elias fez. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então, depois dessa oração, caiu fogo e queimou completamente o holocausto, a lenha, a pedra, o chão também secou totalmente, a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora, está preparado para uma grande revelação de Deus aqui, sim ou não? Sim. Olha só, total de palavras da oração de Elias, 59. Tempo dessa oração, 35 segundos, uma média. Sabe por que ele não precisou orar muito? Me pergunte assim, por quê? Porque ele preparou aquilo que era a responsabilidade dele de fazer. Ele foi lá, ele restaurou o altar, ele foi lá, ele cortou a lenha, colocou a lenha sobre o altar, colocou o sacrifício no altar. A responsabilidade dele, ele fez. Quando ele dobrou os joelhos para orar, ele falou: Senhor, tudo está pronto, preparado para a sua intervenção. Sucesso é quando a oportunidade alcança alguém que está preparado. Sucesso, intervenção, prodígio, milagre é quando prepara e encontra a ação de Deus. E todas as vezes que isso acontece, a consequência, o resultado disso, graça de Deus derramada, poder de Deus derramado, intervenção de Deus derramado. Quem está entendendo, gente? Dá um glória a Deus.
Existem algumas coisas que não mudam na nossa vida porque nós não estamos fazendo o que precisa ser feito. Elias ia ficar lá assim: Deus, manda fogo dos céus, queima esse holocausto, mostra que tu és Deus. Deus ia olhar lá do céu dizendo assim: cadê o altar? Cadê o sacrifício? Cadê a lenha cortada? Cadê? Eu só vou agir se você estiver preparado para a minha ação. Muitas vezes, muitas coisas não mudam na nossa vida porque a gente não está agindo, gente. A gente vai orar, ora, mas não age. Ana foi orar por um filho: ó Deus dos céus, lembra-te de mim e da minha debilidade, dá-me um filho, porque se tu me deres eu devolvo a ti. Ela orou isso ao Senhor. A Bíblia diz que, saindo dali, Ana coabitou com Eucana. Sabe o que Ana foi fazer com Eucana, gente? Me pergunte o que, pastor? Tchaca, tchaca na buchaca. Por que, gente? Só vai gerar um filho se fazer aquilo que Deus presenteou o homem e a mulher. Não tem como, não é a cegonha. Deixa eu te contar um segredo muito importante: você não nasceu de uma cegonha. Não foi a cegonhinha que trouxe um ovinho e colocou você nas mãos do seu pai e da sua mãe. Você não nasceu disso, gente. Você nasceu de uma ação de um casal que teve uma ação para te gerar. Ana orou ao Senhor: Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá, se tu me der eu te dou. Ela saiu dali, ela tomou uma atitude. O que gera resultado não é a gente falar, é a gente agir. É a gente sair daqui preparado, porque amanhã é segunda-feira. A segunda-feira tem um Golias para a gente conquistar. Amanhã tem um Golias para a gente derrubar. E só derruba quem saca a espada e vai para a guerra. Só ganha quem luta. Só vence quem é capaz de competir. E eu declaro sobre a sua vida: medo não farão parte dos seus dias, em nome de Jesus. Eu declaro coragem, ousadia, fé e muita força para viver tudo que Deus tem preparado para a sua vida. Quem recebe essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor. Para finalizar, Deus te chamou para romper os limites que foram impostos sobre você. Eu quero passar um vídeo de um jogador de beisebol. Ele tinha uma limitação física, ele tinha problemas nas suas pernas. O nome do filme é Paixão pelo Jogo. Conta a história de um rebatedor de beisebol. Ele tinha uma limitação física que o impedia de caminhar. E o sonho dele sempre foi ser um rebatedor de beisebol. Mas aquela limitação, aquela estrutura que colocaram sobre ele, impossibilitava ele dessa vitória. Tá pronto o vídeo para nós aí, gente? Pode colocar na tela, vai lá. 3, 2, 1. O que você tá fazendo? Olha só o menino robô. Total rotação do corpo. Temos que fazer o que é preciso. Temos que fazer o que é preciso. Desenhou a cruz no chão. Como sabe que vai conseguir, Rick? Como é que você sabe que vai conseguir? Eu só sei. Eu só sei. Legal, a diversão acabou. Hora de dizer boa noite, tchau, tchau pro garoto robô. Você conseguiu! Você acertou! Isso não conta! Gente, preste Eu atenção. não vou jogar com uma Perceba criança que a aleijada. limitação Eu não fiz física acordo dele nenhum. Mentiroso, você impedia balançou. ele de rebater as bolas, porque ele não conseguia movimentação. O que ele teve que fazer? Remover estruturas. Preste atenção, existem coisas que te limitam de romper, estruturas que são culturais muitas vezes.
Alguns dias atrás eu fui aconselhar um casal que veio lá de uma parte do Brasil, e eles moravam numa casa de 40 metros quadrados, mais ou menos, de umas 15 pessoas. E eu falei para a moça, moça, isso aqui vai dar errado. Você trouxe todos os seus parentes para morar aqui com vocês, isso aqui com o tempo isso aqui vai dar errado. Alguns dias atrás eu fui aconselhá-la de novo, porque ela descobriu que o marido dela estava tendo uma relação secundária com a prima dela, que ela colocou dentro da casa dela. É um limite cultural, é uma cultura que se estabeleceu em um lugar do Brasil, e as pessoas continuam vivendo isso. Tem que quebrar, gente, tem que arrancar fora esse trem, dá um coice no pé, na porta, e arranca fora. A gente cresce com limites dos nossos pais, muitas vezes nos instruindo em algumas coisas que eles eram limitados. A gente continua nesse mesmo gabarito, nesse mesmo molde. É por isso que Paulo diz aos Romanos, capítulo 12: não vos amoldeis, não tomem forma aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que vocês saibam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente acha que Deus é aquele Deusinho que está lá na cruz pregado. Gente, isso é uma limitação. Deus é um Deus poderoso, que pode todas as coisas em qualquer momento, pode mudar a sua história agora. E eu acredito muito que é o que Ele quer fazer. Enquanto eu preparava essa mensagem, essa palavra profética veio sobre o meu coração. Hoje inicia um novo tempo sobre a sua vida. Hoje inicia um novo tempo sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu gostaria de te convidar a se colocar de pé. A gente vai adorar a Deus com mais uma canção. Entenda que esses limites precisam ser rompidos para que você consiga viver tudo aquilo que Deus tem sonhado para a sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Meu Pai, quantas vezes a gente é imposto, colocam sobre nós julgos que dificultam a nossa caminhada, dificultam a nossa jornada. Quantas vezes líderes, Senhor, colocaram sobre nós julgos que impossibilitam a nossa jornada com o Senhor, impossibilitam a nossa caminhada com Ti, meu Pai. Senhor, eu oro para que essa expansão aconteça na nossa compreensão, na nossa mente. Senhor, eu oro para que hoje, Senhor, toda limitação caia por terra e a gente avance em novas terras, a gente expanda a nossa consciência e também expanda as nossas conquistas, para que a gente consiga viver tudo aquilo que você tem preparado para nós. Pai, eu oro no nome de Jesus por uma fé capaz de mover montanhas sobre essa igreja. Pai, eu oro no nome de Jesus por uma fé viva e verdadeira, uma fé legítima. Senhor, eu oro para que os nossos olhos estejam atentos, olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé, para que tudo aquilo que você nos chamou para viver seja isso, exatamente isso, que a gente viva. Pai, eu oro para que os nossos corações sejam perdidamente apaixonados por você. Pai, eu oro para que o Senhor confie grandes coisas nas nossas mãos, para que a gente possa, de tal maneira, Senhor, expandir o reino dos céus através disso. Pai, eu oro pela Sua graça fluindo sobre os nossos corações. Pai, eu oro para que a vida do Teu Espírito flua no nosso meio, nos conduzindo a tomar as decisões certas, nos conduzindo, Senhor, a viver aquilo que o Senhor tem preparado. Pai, eu oro para que todo medo caia por terra. Pai, eu oro para que todo trauma imposto sobre as nossas vidas caia por terra. Pai, eu oro para que todo trauma de palavras declaradas: você não será nada, você não presta, todos esses traumas que limitaram a nossa coragem, Senhor, eu oro que caia por terra nessa noite. Mostra para os seus filhos a sua real, viva e verdadeira identidade, que são filhos amados, filhos desejados pelo Pai, filho amado por Jesus Cristo. Pai, eu oro para que a verdade alcance os nossos corações, a Tua verdade, que essa verdade alcance os nossos corações.